Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, meio da manhã, seja o que for. E não é. Bom, eu estou no Afeganistão, o que em si já é um atestado de depressão profunda, né? Não há absolutamente nada de interessante no Afeganistão nesse momento. Então, eu estou trancado em casa, literalmente, mas acompanhado da outra caneca de Donetsk, que hoje está com um café da Venezuela, por sinal absolutamente maravilhoso, que eu ganhei de presente de um venezuelano em Moscou. Bom, eu gostaria muito de poder ah, falar algo minimamente auspicioso para direto do Afeganistão, mas é absolutamente impossível, porque o horror ambiental nos atravessa a nossa frente e despenca na nossa cabeça com uma velocidade literalmente hipersônica. Então tem uma conexão importantíssima que eu quero fazer para depois entrar no X da questão. Esse vai ser um Pepe Café muito sério, porque eu vou tentar dar, depois dessa primeira introdução, um resumo máximo de o que realmente está acontecendo em geopolítica e em geoeconomia, envolvendo o planeta inteiro e, obviamente, é coordenado pelo 0,001%. Então, prepare-se, porque a barra vai pesar hoje. Bom, a gente já vai começar com uma barra extremamente pesada, que é um genocídio dentro de um genocídio que aconteceu no Hospital Al-Shifa, em Gaza, que é o hospital responsável por 30% dos serviços de saúde para Gaza inteiro, um hospital importantíssimo, que foi absolutamente destruído durante 2 semanas pelos covardes especialistas em matar anciãos e crianças, ah, incinerado, ah, cirurgiões, enfermeiros, pessoal do corpo médico e vários pacientes foram esfacelados, esmagados por tanques. As fotos e os vídeos estão em todos os canais sérios da net, não só no mundo islâmico, mas também Rússia, China, Irã. E, e isso foi evidentemente vendido pelos psicopatas bíblicos genocidas como uma vitória, ou seja, o genocídio dentro do genocídio, uh, como extermínio de soldados do Hamas, nada disso documentado. Isso é o que eles dizem, e tudo que eles dizem é mentira. E, obviamente, nenhum pio da comunidade internacional, entre aspas. Em paralelo, nesta segunda-feira, esta entidade bíblico-psicopatológica especializada em genocídio, justamente, este projeto genocida, que sempre foi um projeto genocida desde o início, destruiu completamente a Convenção de Viena e atacou o consulado iraniano em Damasco, que é, ao mesmo tempo, a residência do embaixador iraniano em Damasco, do lado da embaixada iraniana em Damasco, e reduziu o prédio inteiro a cinzas, matando, além de sírios e libaneses, mas especialmente 7 comandantes dos guardas revolucionários iranianos, incluindo o principal comandante em Damasco, articulando com os sírios e com Hezbollah o eixo da resistência contra o projeto genocida. Ou seja, qual é o resumo dessas duas atrocidades absolutamente insofismáveis? A atrocidade genocídio dentro do genocídio e a atrocidade que é a destruição absolutamente de regras diplomáticas em vigor há não só centenas de anos, mas pode-se dizer pelo menos há 3.000 anos.
embaixadores, emissários diplomáticos são protegidos há 3.000 anos. Isso é taxativo entre todos os poderes, subpoderes e infrapoderes através da história. Evidentemente, o projeto genocídio jamais iria respeitá-los. Ou seja, essa é a definição gráfica e direta da implosão absoluta do que o poder hegemônico chama ordem internacional baseada em regras. Ou seja, isso é a desordem internacional baseada em regras que eles inventam e mudam e que podem ser mudadas a qualquer minuto. É a desordem absoluta e a absoluta falta de regras. E isso é expresso em paralelo e juntos, um com o outro, de um genocídio dentro do genocídio em Al-Shifa, em Gaza, e um bombardeio de um consulado, de uma missão diplomática em Damasco, um país terceiro. Por que isso está acontecendo? Evidentemente, qualquer cidadão de qualquer latitude, com um mínimo de senso crítico e um mínimo de senso comum, se pergunta, mas como é possível que isso aconteça hoje? Justamente porque o sistema que abarca tudo e que coordena tudo e a maneira como nós vivemos hoje no século XXI, o sistema permite isso. Esse sistema de desordem absoluta, sem regras e que as regras podem ser mudadas e quem faz as regras é o poder hegemônico e o seu, digamos, porta-aviões especial no oeste da Ásia e vice-versa. Nunca se sabe como o cachorro morde o rabo e se o rabo está levando o cachorro para frente. Então, é a partir desses dois fatos absolutamente deprimentes e que estão intrinsecamente ligados com a atmosfera de depressão absoluta aqui no Otanistão, começando por Paris e França e passando pela Alemanha e Escandinávia, Reino Unido, etc. Eu vou dar para vocês a versão curta do que está acontecendo e por que está acontecendo. Eu tomei algumas notas que eu quero usar para uma coluna mais tarde, e isso está intrinsecamente ligado ao X da questão que eu trato nos meus 2 últimos livros. O meu livro anterior, Raging Twenties, os anos 20 raivosos, ele foi traduzido para o italiano e ele deve estar saindo na Itália, digamos, nas próximas semanas, rapidamente. E o meu novo livro, que se chama Eurásia contra Neitostan, Eurásia contra o Otanistão, deve sair nos Estados Unidos nos próximos dias. E o tema dos 2 livros, que são 2 coleções de ensaios e que vêm desde mais ou menos 2019 até agora, o início de 2024, um dos temas fundamentais é a formação do mundo multipolar centrada na Eurásia, a expansão do tecnofeudalismo desde o início da pandemia e, evidentemente, o fato de que hoje a polarização, a guerra do século XXI está absolutamente definida e é justamente o título do novo livro, a Eurásia como um todo, e a Eurásia tem várias definições plausíveis, eu explico isso na introdução do livro, entre Eurásia e o Otanistão, que é a América do Norte, a Europa Ocidental e a Europa Oriental integradas nesse Robocop com pretensões universalistas e universais, que é o Otanistão. Então, o que está acontecendo agora, fundamentalmente? Resumo total com um gole venezuelano Donbass antes. E agora vamos passar à barra pesada. O que a gente está vivendo agora é um colapso do sistema. O sistema inteiro, o sistema articulado, especialmente depois de 1945, do final da Segunda Guerra Mundial, que é uma espécie de almoço livre e de graça para o poder hegemônico, juntando os seus vassalos, ele está desmoronando completamente. Então, esse é o colapso do sistema. É o que, quando a gente está trabalhando em tecnologia de informação,
entra um comando e vem na tela System Error, erro do sistema. A gente está no meio do erro do sistema. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema em erros sobrevive como um sistema fechado. E a melhor definição para esse sistema fechado, a definição mais curta, que eu comecei a usar e que está sendo usada por analistas, alguns analistas, inclusive ocidentais, é totalitarismo liberal. Totalitarismo liberal é a ideologia e a organização da sociedade controlada pelo 0,00001%, que é uma plutocracia. Ou seja, para a plutocracia funciona perfeitamente esse totalitarismo liberal porque eles têm controle absoluto sobre esse totalitarismo liberal. Como isso se articula em termos geoeconômicos? Se articula porque a gente chama de um loop da dívida. A dívida gigantesca, não só do poder hegemônico, mas de praticamente todos os principais países do Ocidente coletivo, ela é um loop, e é um loop que se realimenta o tempo todo. Quem controla isso? Esse 0,001%, não é? Qual a psicologia desse poder plutocrático? Extremamente rarefeito. Basicamente americano e com alguns adendos acoplados atlanticistas. É o mecanismo criminalmente antissocial, que é um mecanismo, esse loop da dívida e esse loop que mantém o capitalismo de cassino rodando, é um fenômeno psicopatológico porque a única coisa que importa para essa plutocracia é o mecanismo em si. O mecanismo continua girando por inércia. É o mesmo mecanismo que vem desde 1945 e depois foi aperfeiçoado, e especialmente o mecanismo que foi impulsionado com o triunfo, entre aspas, do neoliberalismo há pouco mais de 3 décadas, com o colapso do concorrente, que era a União Soviética, e a partir dos anos 90, o triunfo absoluto do neoliberalismo, que, digamos, foi o turbo que faltava para esse mecanismo adotar um perfil transnacional e praticamente global. O que no passado era chamado de, na sua versão mais soft, de soft power, globalização. Então, tudo isso se articula em, let's say, vamos dizer, mitos. Existe esse mito financeiro transnacional de que esse é o sistema e que é um sistema estável, porque nós, entre aspas, a plutocracia do 0,001% controla. Eles jogam uma carta político-institucional, que são todos os vassalos políticos e instituições que continuam perpetuando e trabalhando para o sistema e são pagos justamente pela plutocracia. E aí entra desde a liderança da União Europeia, a liderança da Comissão Europeia, o sistema de Bruxelas inteiro, o complexo industrial militar, as lideranças americanas, os silos de liderança nos Estados Unidos. E o terceiro fator nesse controle é o que antes a gente chamava de inteligência, nos anos 60, nos anos 70, e que hoje é basicamente os vassalos bem pagos da mídia e do complexo mediático global, que inclui os grandes conglomerados, inclui os oligarcas em cada país controlando os meios de comunicação, a maior parte dos meios de comunicação. No Brasil, você sabe muito bem quem é. Na França são 4 ou 5, na Inglaterra são 3 ou 4, na Itália é a família Agnelli Elkann, e assim por diante. Esse processo a gente também pode definir como uma hipermediação da realidade. A realidade que a gente vive, todos nós vivemos, ela é mediatizada ao extremo, incluindo redes sociais, evidentemente, e hipermediatizada. Isso
Esse é o hiperrealismo onde todos são obrigados a viver, condicionados por essa plutocracia que controla o sistema, os bastões são passados, nessa corrida olímpica, os bastões são passados por, especialmente, os nós mediáticos e o complexo mediático ligado a essa plutocracia. Ou seja, o mecanismo em si, por inércia, continua rodando, seja o que aconteça. Então a gente passou, o que a gente passou desde o começo dessa década, dos anos raivosos, que começaram, como muitos de vocês devem lembrar muito bem, com um assassinato. A década de 20 do século 21 começou no dia 3 de janeiro de 2020 com o assassinato do general Soleimani em Bagdá. Então, a década já começou com um assassinato, ou seja, o sistema já começou literalmente matando, né? E aí, depois dessa, digamos, dessa apoteose de engenharia social, girando em torno da pandemia e incluindo a noção de lockdown humanitário, e aí, entre aspas mesmo, os lockdowns foram vendidos para as populações do mundo inteiro como uma ação humanitária para proteger todos nós de uma peste muito pior do que as pestes da antiguidade. Hoje todo mundo sabe que não era nada disso. Houve a introcação direta desse mecanismo de engenharia social com as guerras eternas, que é o que a gente está vivendo agora. E agora a gente está vivendo duas instâncias absolutamente aterradoras das guerras eternas, que é o genocídio em Gaza, que continua e com declinações e com genocídios embutidos dentro do grande genocídio, que é o caso da destruição e da matança indiscriminada no hospital de Al-Shifa. E a gente pode definir uma espécie de neomacartismo encharcado de russofobia, que continua mesmo com a plutocracia percebendo que o projeto Ucrânia está sendo enterrado e cada vez mais rápido no solo negro de Novorossia e não tem plano B. A derrota é inevitável e a humilhação cósmica do Ocidente coletivo inteiro é inevitável. O problema é que tudo isso continua se desenvolvendo dentro de um espectro que a gente pode definir como, e aí eu dou para vocês a definição definitiva, talvez, dessa conjuntura histórica que a gente está vivendo, que é normalidade totalitária. Nós todos estamos vivendo dentro de uma normalidade totalitária. E escapar é muito, muito, muito difícil. A sensação de impotência em diversas latitudes, expressa e não expressa, ou discutida no jantar familiar à noite ou nos cafés, etc., é devastadora. Inclusive aqui, com quem eu conversei desde que eu voltei ao Afeganistão, diretamente e mais indiretamente do que diretamente, porque eu vivo como um recluso aqui, como um eremita, me dizem do estado de ânimo na França que é quase, digamos, um desespero silencioso. Mas isso absolutamente indiscriminado, pelo país inteiro, nas províncias, em boa parte de Paris, e só escapa justamente os representantes do 0,001% que vivem aqui e que aproveitam o melhor de Paris, que é absolutamente vedado para a maioria absoluta da população francesa. Bom, ou seja, o problema é que quem está se aproveitando desse estado de exceção institucionalizado, para lembrar o Giorgio Agamben, que vem teorizando o estado da exceção praticamente há décadas na Itália, um dos grandes intelectuais italianos e europeus que há, velha guarda que ainda sobrevivem. Existe digamos, uma espécie de excitação tecno-militar
do complexo industrial militar, inclusive atlanticista, porque a ligação direta com o setor financeiro hiperinflacionado é direto. A ligação é literalmente direta. Isso é algo que necessita um aprofundamento em detalhes mais tarde. Eu estou dando as linhas gerais para vocês, que é a ligação direta entre, digamos, uma produção de armas que no Ocidente, no momento, eles estão querendo impulsionar de qualquer maneira como uma, digamos, entre aspas, revitalização da economia, e o fato de que isso pode ser uma maneira de manter esse sistema hiperinflacionário desabando, pelo menos na superfície, andando. Ou seja, a guerra como um bom business. E isso é ligação direta com essa imbricação é a excitação em torno de inteligência artificial. Daí o fato da valorização quase perene, mas muitas vão cair pela rabeira, e já estão caindo pela rabeira, do que a gente chama das sete magníficas. Quem são as sete magníficas? Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. A gente pode dizer que entre essas cinco, as duas que por enquanto estão mais ou menos bem protegidas, enquanto as outras têm várias possibilidades de desabar pesado, Nvidia e Tesla. Problema sério. E reafirmando pela voz de uma representante clássica do 0,001%, isso é uma frase dela, eu estou citando literalmente, a tóxica Medusa von der Leyen, líder da Comissão Europeia. Ela disse literalmente: é preciso produzir tantas armas como nós produzimos vacinas. Vou repetir para vocês. É a ligação direta entre o complexo industrial militar e Big Pharma. Em uma frase, 4 palavras. Produzir armas como vacinas, dita pela principal executiva da Comissão Europeia, que é um agente, basicamente, dos interesses mais nocivos, nefastos e tóxicos de quem manda no poder hegemônico. Então, isso é o X da questão. Quando você vê von der Leyen, von der Leyen dizendo literalmente: nós vamos revitalizar a produção de armas dentro da Europa e acompanhar os americanos e vamos produzir tantas armas quanto nós produzimos vacinas, que, por sinal, as vacinas que a União Europeia comprou da Pfizer e que agora a von der Leyen, ela mesma, está sendo investigada por procuradores independentes europeus, porque todo mundo sabe que isso foi uma falcatrua gigantesca, incluindo a destruição de vacinas no valor de 4 bilhões de euros, e nada disso foi jamais explicado. E tudo isso foi pago com dinheiro dos contribuintes europeus. Ou seja, é um escândalo absolutamente monstruoso, que tem possibilidade, quem sabe, de explodir, e quando explodir, esses nexos entre tudo que eu estou falando para vocês nesses últimos minutos, o 0,01% da plutocracia, o sistema geoeconômico conduzido como um cassino, essa euforia tecnomilitar junto com a euforia do mercado financeiro completamente desbalanceado e cassino, e a ligação perigosa entre o complexo industrial militar e o Big Pharma, tudo isso está exemplificado no fato de que von der Leyen está sendo investigada basicamente por um assunto de corrupção massiva, gigantesca. Bom, no meio de tudo isso, vocês podem perguntar, mas afinal, qual é a agenda do poder hegemônico? É algo que qualquer cidadão em qualquer latitude basicamente pergunta, mas e aí, e o império? Qual é o império quer o quê? A gente depende do que silo que controla o império ou que trabalha dentro do império a gente está falando. Então, a gente está falando basicamente do poder econômico que tece a agenda do império, que esse é o poder principal, que é o poder que influi no complexo industrial militar e é o poder econômico, por exemplo, de Big Pharma, Big Bank,
Big Pharma, Big Complexo Industrial Militar. Esses bigs são os que controlam esse sistema, digamos, esse erro do sistema que continua andando por inércia, como a gente se referiu no começo. Na cabeça deles, na cabeça dessa plutocracia, manter a hegemonia militar é intimamente ligado com manter a hegemonia financeira, ou seja, proteger o dólar, e fundamentalmente proteger essa massa gigantesca de débito americano em dólar e europeu em euro, mas ligado ao dólar também, proteger o dólar dos efeitos potencialmente hiperdestabilizadores na hora que esse edifício começar a ruir. E aí a gente vê a ligação direta entre o militarismo do império e dos seus vassalos, tanto direto, no caso da Ucrânia ou no caso de Gaza, quanto retórico, no caso dos europeus e a sua russofobia absolutamente demente. Ou seja, isso digamos, é a versão mais sofisticada de von der Leyen dizendo produzir tantas armas quanto vacinas. Então vocês veem que está tudo diretamente interligado entre o 0,001% da plutocracia e como eles controlam o sistema em erro. Essa tentativa que eu dei para vocês hoje de tentar explicar de uma maneira mais concisa possível, com o mínimo de neologismos, mas apontando as ligações diretas desse círculo intercalado, mostra para vocês como o controle, basicamente, está nas mãos de muito poucos que estão conversando entre si o tempo todo. Ainda que eles tenham agendas específicas diversas, ainda que alguns queiram uma guerra direta, uma guerra quente, e a maioria prefira guerras híbridas localizadas, e o desespero aumenta porque não só são guerras híbridas deslocalizadas contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, contra os BRICS, mas o fato de que agora eles têm que organizar a agenda para uma guerra praticamente total anti-mundo multipolar. E o mundo multipolar aglutina todos esses, aglutina esses três principais atores, Rússia, China e Irã, aglutina os BRICS 10, que na cúpula de Kazan, em outubro desse ano, vão passar a BRICS 14, 15, 16, 17, a guerra contra os 30 e poucos países que querem entrar nos BRICS, a guerra contra os eixos de resistência, e aí tem o eixo de resistência do oeste da Ásia, que a gente já conversou bastante. Irã, Hezbollah, Iêmen, as milícias no Iraque, etc. O eixo da resistência em terras eslavas que se cristaliza nos batalhões cristãos ortodoxos no Donbass. E o eixo da resistência na África, que esse talvez seja o mais que tem um potencial mais extraordinário daqui para frente, porque a gente vê não só um eixo da resistência prático se formando, como uma imbricação a curto, médio prazo desse eixo da resistência com os BRICS na África. Ou seja, a gente vê a ligação entre os novos BRICS na África com os BRICS aspirantes da África que podem entrar na cúpula de outubro, como, por exemplo, a Argélia e Nigéria, e já estão nos BRICS, África do Sul, Egito e Etiópia, mas esse eixo do Sahel, que está constituído já como, na prática, já existe inclusive uma instituição, eles mesmos estabeleceram, que se chama Aliança dos Estados do Sahel, em francês, Aliança dos Estados do Sahel, AES, o acrônimo é o mesmo em português e em francês, que conta com Burkina Faso, Mali e Níger, e que breve terá a presença, certamente, do Senegal. E o Senegal, praticamente com as novas eleições, acabou de entrar no eixo da resistência do oeste da África contra o colonialismo e o neocolonialismo francês. E isso abre um capítulo de possibilidades de integração
dentro da África, entre esse eixo da resistência e entre os futuros BRICS, os atuais e os futuros BRICS africanos, as possibilidades são imensas. Então, quando esse 0,01%, quando quem controla o erro do sistema olha em volta, o que sobrou, basicamente, para eles, na prática? Sobra uma Europa Ocidental completamente vassalizada, que isso já está no papo para eles, pelo menos atualmente, como vitória tática, a curto prazo, talvez médio, mas ninguém sabe a longo prazo o que pode acontecer. Todas as capitais europeias subordinadas aos ditames de Bruxelas, que são os ditames de Washington, que vão para Bruxelas, só sobrou isso. E, evidentemente, umas erupções epidérmicas fora do Otanistão, por exemplo, o pacto entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, que continuam ocupados os dois pelo poder americano anti-China. O sistema basicamente do AUKUS, que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, também anti-China, que por enquanto está estagnado. E, evidentemente, o porta-aviões genocida no oeste da Ásia, que agora não só mata mulheres, crianças, cirurgiões, anciãos, etc., destrói universidades, destrói escolas, destrói hospitais, destrói especialistas em tecnologia de informação. Eles estão sistematicamente matando todos os principais especialistas em tecnologia de informação em Gaza. Esse é o braço armado do Império no oeste da Ásia, ao mesmo tempo que controla o Império em Washington via as suas ramificações dentro do 0,001%. Então, o mais desesperador dessa história toda é que a gente pode resumir toda essa história como o modelo do capitalismo hoje, no jovem século XXI. O modelo capitalista hoje é isso: é tomar dinheiro emprestado para promover guerras híbridas e eventualmente quentes contra uma, digamos, insurreição praticamente planetária. É isso que deu o capitalismo na sua fase definitiva. Se a gente pode lembrar que o imperialismo é a fase definitiva do capitalismo, não. O imperialismo baseado em dívida, sem regra nenhuma, e utilizando um cassino geoeconômico para desestabilizar, para impor literalmente o império do caos em todo o planeta rebelde, praticamente, esse é o sistema que a gente está vivendo hoje. Ou seja, eu acho que eu não poderia ser mais catastrófico e niilista para vocês falando da realidade hoje, mas a realidade em que todos nós vivemos hoje é essa realidade niilista. Esse foi um pequeno resumo do niilismo ocidental chegando ao seu limite, e expresso justamente por essa plutocracia que, digamos, controla o show, e que nos leva a uma. Eu tentei uma formulação mais sintética possível para fechar a nossa conversa, que é os lucros do capitalismo de cassino, como nós estamos vivendo hoje, eles dependem essencialmente do quê? Barbarismo indiscriminado. E isso é Ouroboros, a cobra mordendo o rabo da nossa conversa, porque volta ao início da nossa conversa. O início da nossa conversa foi sobre duas instâncias absolutamente horrendas. Uma destruição de hospital com todo mundo que estava dentro, inclusive médicos, cirurgiões, etc., e o bombardeio de uma sessão consular com a residência de um embaixador, que é um absurdo total anticonvenção de Viena. Ou seja, não existe mais, é o caos absoluto instaurado por quem manda, não tem regra nenhuma nesse mundo
nessa organização internacional baseada em regras que eles vivem apregoando o tempo todo. Eles destroem as regras e os seus vassalos e as cobras e os cachorros mordendo o seu próprio rabo, como é o caso dessa entidade no oeste da Ásia, eles fazem as regras porque eles sabem que eles podem escapar, porque não vai ter contrapartida. Qual seria uma contrapartida? Jogar uma bomba nesses caras. Não vai acontecer. A gente sabe que, infelizmente, não vai acontecer, embora isso seja o que grande parte da maioria global, como diz o embaixador Sergei Lavrov agora, diretamente, a maioria global gostaria que... Por que eles não desaparecem do planeta? Infelizmente, não. Ou seja, cabe a cada um de nós uma luta cotidiana para facilitar o final dessa desordem mundial baseada em regra nenhuma, que por enquanto ainda continua escravizando o planeta inteiro. E para fechar, uma formulação muito simples que todos vocês que assistiram o Grande Chefão, o Poderoso Chefão 1, 2, 3 e que assistem thrillers e filmes de gangster ou Sopranos, ou seja, que for, sabem muito bem. O que ficou reduzido às instituições internacionais que vivem apregoando os nossos valores hoje? Eles são killers psicóticos. São assassinos psicóticos pagos pelo grande capital para manter esse sistema fechado e esse sistema em erro, nos subjugando até o final dos tempos. Mas a gente não vai deixar que isso aconteça. Bom, tentei acabar com pelo menos um prenúncio de esperança. Assinem o canal. Não existe nenhum canal em português, em espanhol, em qualquer outra língua com esse nível de análise em lugar nenhum. E eu boto minha mão na mesa e quem falar contra sabe o que vai acontecer, né? Vai lá, moçada. Para frente, vamos continuar brigando porque o cerco se fecha cada vez mais e as coisas estão ficando cada vez mais horrorosas. Então, diretamente do ultradepressivo Otanistão para vocês todos, até a semana que vem. Tchau, tchau. General support. Morning, sir. How are you? Thank you very much. Morning, everybody. Stand easy, please. How's everybody today? Our headquarters wishes to be informed today we have one real cautious situation, and we might pay particular notice to the nuclear submarines off the east and west. The West has been unanimous in condemning the Soviet action and applying economic sanctions, which has not stopped the growth of Soviet military presence along the western front, which the United States reports will seriously jeopardize the other battles to make it on the front. Hey, any of you guys hear anything about an alert? I'm listening here, buddy. I am already going to say, get one down the cross. I wouldn't go making these big traffic plans for a while. Is that an order? Just a feeling. Caused Great Britain to reevaluate its own nuclear commitment, scrub it all together in the Labour Party had its way. You see, the real fear is that when the chips are down, the red lights She only applied to Boston because he was Wait, let me turn this up. Please, Reports earlier this evening of widespread rebellion among several divisions of the East German Army. To repeat, East Germany tonight sealed off the borders to West Berlin, closing the four principal western access roads. This program to bring you a special report. East Germany tonight, tighten